Salmo de abertura, Salmo de número 146. Vamos ler os primeiros versos deste Salmo. Amém? Diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, e nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Amém? Vamos, neste momento, buscar a presença do Senhor. Vamos curvar a cabeça, vamos buscar a presença do seu Espírito neste lugar. Vamos orar ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Como diz o Salmo, é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que está a nossa esperança, a nossa confiança, aonde nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa crença. Não nos baseamos em homens, como diz a palavra do Senhor, que são homens como nós, mas no Senhor que fez todas as coisas. Vamos buscar este Senhor, então, em nome de Jesus. Querido e poderoso Deus, Senhor, nosso Deus, nós queremos eterno entrar Pai, na Tua santa eis-nos presença. aqui diante de Ti, Senhor. Neste momento, Senhor Intercessão, Jesus, Senhor, liberta, queremos Te Pai, agradecer liberta sangue. por essa Unge a nossa oportunidade, mente, privilégio que o nosso Senhor nos dá. Possa Teu sangue Estamos nesta reunidos verdade, com a Tua Senhor. igreja Cobre-me com Teu para, sangue. em nome de Jesus Abençoa, Cristo, recebermos Senhor a Tua Jesus, palavra, amado Deus, recebermos a adorar Tua e direção, bendizer o Teu recebermos nome. as Abençoa, orientações do meu Teu Jesus Espírito amado, Santo neste abençoa a lugar, tua igreja, teu povo. conforme a Tua palavra nos Teu orienta poder, nessa Senhor. noite. Em nome de Jesus Cristo, amado Deus, que Teu Espírito Santo, mais uma vez, tenha liberdade no meio do Teu povo, da Tua igreja, e que nós possamos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua palavra e para depositar no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, que Teu Espírito Santo passeie no meio da Tua igreja mais uma vez e que nós possamos sentir o Teu Espírito neste lugar. Em nome de Jesus, receba, amado Deus, os louvores e a adoração Amém, neste Senhor lugar, Jesus, abençoe. porque Aleluia, somente o Teu Jesus. nome é digno de ser glorificado e exaltado. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Eu salvo da igreja, paz do Senhor, amém? Deus está aqui, então vamos adorá-lo, né? Em espírito e verdade. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode
até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Amém, Jesus amado. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, e os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Aleluia. Nos louvores Deus habita, vamos provar desta presença do Senhor. Sinta que em nosso meio está Jesus, o nosso Deus dominador. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, e os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nosso Deus, santo é o nosso Deus. Aleluia.
Aleluia, Senhor Jesus amado. Graças te dou, Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor é a fonte transbordante, né? Para inundar na nossa vida, né? Nos dando a alegria de Deus. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graça abundantemente e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei pra sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Aleluia, Jesus amado. O Deus da montanha está aqui, irmãos. Tudo é calmo no alto da montanha. Tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer no vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale.
seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. Pela fé no alto da montanha, é tão fácil, a vida é melhor, mas no vale, no fundo deste vale, Ele prova a fé e não te deixa só. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas no vale surgem tentações. Tenha fé no vale ou na montanha, Ele é fiel e não te deixa só. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. Amém, Senhor. Vamos orar ao Senhor antes de passar para o pastor. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos, Senhor Jesus amado, agradecer, Senhor, por o fôlego de vida, Senhor, por estar aqui adorando o Teu santo nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor como perfume suave, Jesus. Venha nos abençoar, Senhor, abençoa o Teu servo, abençoa todos que estão aqui presentes, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar o nosso culto, irmãos, agora no momento da nossa oferta, do dízimo, aquele que trouxe por gentileza presente ao Senhor. A palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Apresente ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, te apresentamos neste momento a oferta, o dízimo, aquilo que com alegria no coração, como diz a tua palavra, com gratidão a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, queremos te apresentar e te ofertar nessa noite para a manutenção da tua obra, da tua casa, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar aceitando como um culto
oferecemos quebra culto de minha gratidão vida, em nome de Jesus. Amém. e o faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo, por favor, na carta de Tiago, capítulo 4. A carta de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos de 1 a 10. Tiago, capítulo 4, dos versículos de 1 a 10. Quem achou, diga amém. Vamos ler então, a partir do verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Abaixa a sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Pai, nós pedimos toda a sabedoria que está em Ti, Senhor, para podermos, ó Deus, instruir a Tua igreja, alimentar, ó Deus, o espírito de cada um dos meus irmãos aqui. E que tudo aquilo, Senhor, que é contrário à Tua palavra, ao Espírito do Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E pedimos, ó Deus, que os corações estejam livres, as mentes abertas, ó Deus, para receber exatamente o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ó Senhor, desejamos ouvir a Tua voz, lá no profundo do nosso coração. Fala conosco, Pai, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixe a sua Bíblia aberta e me acompanhe, por favor. Eu quero falar sobre o convite de Deus para nós, para a humilhação. Às vezes, esse tipo de assunto, ele não é
aceitável para a maioria dos cristãos desta era. Porque a maioria dos cristãos desta era são formados nessas igrejas que dizem que crente é para ser feliz, é para tudo na vida dar certo. E muitos esquecem de textos tão profundos e tão poderosos como este, que nos chama, que nos convida para a humilhação. Olha só. Eu quero repetir com os irmãos alguns versículos desse texto que foi lido aqui. Presta atenção comigo no versículo 6. Olha só o que o apóstolo Tiago diz aqui. Antes ele dá maior graça pelo que diz. O que ele diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Então, há um convite claro aqui, específico para o povo de Deus, para se humilhar. No entanto, eu quero pensar com os irmãos aqui no contexto, para depois a gente entrar um pouco mais nesses dois versículos específicos. Primeiramente, irmãos, quando a gente lê o contexto, ali a partir do verso 13 do capítulo 3, nós vamos ler o seguinte, olha só o que diz. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aí, logo em seguida, vem um texto que nós lemos para falar desse convite de humilhação. Então, presta atenção, o texto anterior, o contexto, está falando de sabedoria, que nós não podemos de forma alguma permitir que comportamentos, atitudes como esses que foram ditos aqui, como de inveja, amargura, sentimento de facção, de briga, de mentira, e que é contra a verdade, tudo isso ele diz que isso não é sabedoria de Deus, isso é coisa do homem e isso é coisa maligna, é demoníaca. Então, irmãos, o versículo está dizendo que nós precisamos da verdadeira sabedoria, da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E essa sabedoria, diz o texto, que ela é pura. Que significa algo puro? Algo puro não é algo só limpo. Algo puro é algo sem mistura. E a sabedoria, ela é primeiramente pura. Aí depois ele diz que é pacífica. Ela traz paz. Ela é tratável. A sabedoria se deixa tratar. A sabedoria não se rebela.
A sabedoria é plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial, sem fingimento. Olha só. E nos versículos que nós começamos a ler, os versículos primeiro do capítulo 4, ele pergunta, o apóstolo pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e não podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E quando pedem, não recebem, porque vocês estão pedindo mal. Então o que é pedir mal de acordo com a palavra de Deus? É chegar diante de Deus cheio dessas coisas que o texto está citando aqui. De inveja, de maldades, de coisas que o coração, às vezes, insiste de não colocar diante de Deus. Às vezes as pessoas sabem que dentro dela existe amargura, existe ódio, existe inimizade, existe rancor, existe no coração de muita gente, gente morta, que você matou aí dentro de você. Você disse assim: aquela pessoa para mim morreu. E aí você quer chegar diante de Deus e quer fazer pedidos, quer colocar as suas petições diante do Senhor. Deus não dá ouvido a quem carrega essa carga toda dentro do seu coração. Os irmãos estão me entendendo? Acontece que a carne, a carnalidade é tão tremenda, é tão terrível, que a palavra de Deus bate, e muitos não se rendem à palavra. Muitos não se entregam à palavra. Continuam querendo carregar essa carga toda e adoecem. Ficam doentes espiritualmente, porque não tem coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, sim, é verdade, eu não tenho vivido segundo a tua sabedoria. Senhor, eu tenho carregado dentro de mim coisas que me impedem de desfrutar da presença gloriosa do Senhor. E o Senhor não pode se achegar a mim do jeito que eu estou. Eu não sei se você percebeu, mas logo depois do verso 6 que nós lemos, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Logo depois, no verso 8, ele diz: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Há um convite aqui. O convite é: eu preciso ir até Ele. O humilde, aquele que vai se humilhar, não espera Deus vir até ele. Ele vai até Deus. Olha o texto: chegai-vos a Deus, e só assim Ele chegará a vós outro. Nós estamos falando aqui de humilhação, de aceitar esse convite. Deus fez o convite. Você vem ou não? Você vai aceitar esse convite ou não? Ou você vai resistir ao convite de Deus? Ou você vai endurecer o seu coração e vai dizer: olha, eu sei que carrega algumas coisas aqui dentro, mas para mim é difícil demais abrir mão disso.
porque alguém me machucou. Eu já ouvi isso muito em gabinete pastoral. Pastor, o senhor está dizendo para eu pedir perdão, para eu perdoar, porque o senhor não sabe o que eu vivi com essa pessoa. Aí eu sabe o que eu digo? Não sei mesmo. O que eu sei é o que a palavra de Deus manda eu te dizer para você. O que você precisa fazer para que você tenha a bênção do Senhor, para que você tenha a presença do Senhor, para que essa situação de escuridão, para que essa situação de doenças espirituais possa ser arrancado de você, e você então poder desfrutar da glória de Deus, da majestade de Deus. E eu falo isso também de modo coletivo para nós, igreja. Nós precisamos deixar de lado toda a amargura com quem quer que seja, qualquer ódio, qualquer ressentimento com quem quer que seja. O nosso alvo não é ficar magoado com ninguém, não é ficar odiando ninguém, não é ficar triste com ninguém. O nosso alvo é chegarmos a Deus. E tudo aquilo que queira me impedir de chegar a Deus, eu quero eliminar da minha vida. Eu quero tirar da minha vida. Porque o que importa para mim é a presença de Deus. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito importante. Nós precisamos buscar como igreja essa sabedoria que é traduzida aqui no texto do capítulo 4 em humilhação. Em humilhação. Nós precisamos nos prostrar, nos render, nos jogar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada mesmo. Senhor, sem Ti nada posso fazer. Senhor, sem o Senhor a minha família não pode viver melhor. Senhor, sem o Senhor essa igreja não pode viver melhor. Nós nos arrependemos, nós queremos confessar a nossa carnalidade, a nossa cobiça, o nosso ódio cruel. Nós queremos confessar, Senhor, que às vezes nós queremos fazer guerra mesmo, nós queremos é confusão, nós não queremos paz. O que nós queremos, Senhor, não é o Senhor. Nós não queremos a Tua amizade. Nós queremos a amizade do mundo. Aí, ele usa uma palavra que é cruel, dura demais. Ele usa a palavra infiéis. Aqueles que desejam a amizade do mundo, por não se submeter, por não desejar a sabedoria de Deus. Gente que não tem a coragem de, quando recebe o impacto da palavra de Deus na vida, e Deus fala para você assim: olha, você precisa se arrepender, você precisa abrir mão de tal coisa. Senhor, eu abro mão. Você precisa abandonar tal pecado. Senhor, agora o abandono. Eu quero me achegar ao Senhor, e sei que o Senhor se chegará a mim. Amém? Então, olha só, eu falei tudo isso para a gente entrar em 2 versículos, que é o versículo 6 e o versículo 10. E esses 2 versículos me lembram muito bem o Sermão do Monte, o sermão de Jesus. E Jesus abre o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças, lembra disso? E qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus.
ele abre o Sermão do Monte, convocando os seus discípulos para a humildade, para se humilhar. E presta atenção numa coisa: Deus, ele nos convida a nós nos humilharmos diante dele. O que ele faz é, com a sua palavra e o seu poder e amor, é nos constranger. Ele nos constrange, ele mexe conosco. E esse constrangimento que ele aplica em nosso coração é o chamado para cada um de nós nos humilharmos diante dele. Quer ver? Abra comigo rapidamente. Esse texto é um dos textos que eu gosto muito de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha só a resposta que aconteceu no coração dessas pessoas no verso 37. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão. Esses que ouviram a mensagem ficaram compungidos, quebrantados, humilhados diante da palavra do Senhor. E aí, o texto diz que eles perguntam: e agora? O que nós vamos fazer? A primeira instrução que ele recebe é: arrependei-vos. Se arrependa. E nós, quando nos convertemos, todos os dias das nossas vidas com Jesus, deve ser de arrependimento. A gente se arrepende uma vez e nunca mais se arrepende. Nós precisamos de arrependimento todos os dias. Porque embora somos salvos, justificados, redimidos, somos ainda pecadores. Então há um convite do Senhor todos os dias para mim e para você, para nos humilharmos, para nos lançarmos diante dele e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. E o primeiro versículo, versículo 6 de Tiago, capítulo 4, o texto diz claramente que Deus resiste. Olha só, olhe para mim aqui. Deus resiste ao soberbo. Deus é Deus de bênção, irmãos? É. Mas Deus não abençoa soberbo. Deus não abençoa aqueles que têm um espírito altivo, orgulhoso, que a palavra bate, bate, bate e a pessoa não se dobra. E é tão triste porque esses que Deus resiste, em outros textos, dentro do contexto, diz que Deus entrega a Satanás, a fim de que sofra no corpo e na vida essa rebelião, essa incapacidade de se dobrar diante de Deus. O texto nos aponta e nos leva que essa resistência de Deus não é que Deus vai pressionar e vai amaldiçoar você, não. Ele vai se afastar de você e vai deixar você às soltas, livre,
para o inimigo agir na sua vida. E aí circunstâncias terríveis vão começar a acontecer. Por mais que você tente fazer manobras para fugir das circunstâncias, dos caminhos que você entrou por causa da sua rebelião, não adianta, uma hora vai voltar tudo de novo. Os problemas voltam de novo, e voltam com mais intensidade, voltam mais agressivos ainda, porque você está sobre a resistência de Deus. Olha que terrível isso. Por outro lado, Deus diz que dá graça aos humildes. Deus estende a mão para o humilde. Deus abraça os humildes. Deus abraça aqueles que se humilharam, que reconhecem que toda aquela guerra, aquela contenda, aquele ódio, aquelas coisas esquisitas dentro do coração, não vão te trazer vida, vão te trazer morte. Então essa pessoa fala: Senhor, se o Senhor não me libertar, está aqui tudo, ó. Eu sou mentiroso, eu tenho ódio, eu tenho amargura, eu tenho a raiva daquela pessoa, eu matei algumas pessoas dentro de mim, está aqui. Senhor, eu reconheço, tem misericórdia de mim. Enquanto você não fizer isso, Deus não vai estender as mãos para você e oferecer graça para você. Porque graça significa o quê? Favor imerecido. Alguém que está diante do Senhor e fala: Senhor, eu não sou um nada. Eu realmente, Senhor, eu sou alguém que odeio. Tenho amarguras profundas na minha alma. Carrego dentro de mim crises terríveis por causa de ódio, por causa de inveja. É isso que o texto está dizendo. Carrego dentro de mim essas coisas, Senhor. Mas se o Senhor não me libertar, eu vou continuar sendo essa desgraça. Eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí Deus estende a mão para alguém que não merece. Mas aqueles que não merecem recebem o convite para a humilhação. Estão entendendo, irmãos? É isso que nós estamos sendo convidados a confessar o nosso pecado da língua, a nossa maledicência. Somos pessoas que achamos bonito demais malhar os outros, falar mal das pessoas. Somos pessoas que estamos aprendendo, tanto com Lula como com Bolsonaro, a odiar uns aos outros, a fazer guerra uns com os outros. Soberba, orgulho, é um coração demoníaco. As pessoas se odiando, desejando o pior do outro. É horrível. E nós precisamos desta graça de Deus, precisamos nos humilhar. O nosso país não precisa ser o país dos evangélicos, Deus nos livre disso. Mas que o nosso país seja o país do evangelho, mas dos evangélicos não. Misericórdia. Que Deus nos livre. Gente cheia de ódio, de amargura, gente esquisita, gente estranha, gente que briga por qualquer coisa, menos pelo evangelho. Nós precisamos ver, por isso que eu disse, que nós vamos nos dedicar a estudar o que é o evangelho, para não ficar dúvida entre nós. Porque às vezes eu posso ser evangélico, mas não ser do evangelho. Não se iluda com isso. Agora,
a igreja evangélica precisa se humilhar. A igreja evangélica precisa confessar os seus pecados. Nós precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor, a fim de que nós possamos experimentar o seu avivamento. Senão nós não vamos experimentar, não. Senão nós não vamos desfrutar do que é glória de Deus de verdade. Não vamos. O convite está aqui, preste atenção, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. E chegando-se a Deus, purifique as mãos. Não seja mais alguém de ânimo dobre. Eu gosto dessa expressão. Uma hora eu quero Deus. Uma hora eu quero tudo que é contra Deus. Ânimo dobre. Que venha até Ele com um coração puro. Versículo 9. Venham aflitos, lamentando e chorando. Essa é a ideia lá de Joel. Venham aflitos. Não há mais aquele espírito de aflição. Reconhecendo a real situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, e colocar a cara no pó. Dizer: Senhor, nós temos pecado contra Ti. Temos pecado contra Ti, Senhor. Nós precisamos nos afligir. Nós precisamos lamentar e chorar na presença do Senhor. Ele ainda diz no verso 9: converta o vosso riso em pranto. Converta. E converta a vossa alegria em tristeza. Para essa igreja moderna, esse versículo tem que ser arrancado da Bíblia. Isso aqui não existe. Deus me quer alegre, Deus me quer feliz. É claro que Deus quer a gente alegre. Claro que Deus quer a gente feliz. Mas há momentos que Ele nos chama para a tristeza, para a angústia, para o choro. E eu não tenho dúvida que o tempo que nós estamos vivendo não é tempo de celebrar. Não diz o sábio que há tempo para todas as coisas? Para mim, a leitura que eu faço é tempo de chorarmos, de jejuarmos, de nos humilharmos diante do Senhor. E versículo 10, ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando a gente lê a Bíblia e vê os servos de Deus servindo a Deus, vemos homens que não aparecem, vemos homens que não têm interesse em aparecer, como João Batista, o homem que pregava no deserto. Se alguém quisesse ouvi-lo, tinha que ir até lá. Ele era a voz que clamava do deserto. Um homem esquisito, não se vestia bem, comia uma comida esquisita, né? E morreu degolado, porque pregou o Evangelho. Os caras de hoje não querem pregar no deserto. Eles não querem qualquer tipo de roupagem no seu ministério. Eles não querem qualquer estruturazinha para alimentar o ego do seu povo que diz: a minha igreja tem tudo. Irmãos, nós precisamos nos humilhar. Precisamos nos prostrar diante do Senhor. E esperar que Ele nos exalte.
Que Ele faça as coisas acontecer. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós queremos derramar o nosso coração diante do Senhor. Eu quero, Senhor, como ministro desta casa, como pastor dessa casa, reconhecer, Deus, que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Que nós precisamos, ó Deus, dobrar os nossos joelhos e lançarmos a nossa face em terra. Mas não apenas esteticamente, Senhor. Nós queremos que o nosso coração se dobre diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Reconhecendo os nossos pecados pessoais, familiares, e os nossos pecados como igreja. E Deus, que a soberba, o orgulho, a mágoa, o ódio, seja arrancado de dentro de nós. E que sejamos cheios da plenitude da Tua graça, Deus. Desperta cada crente dessa igreja, Senhor, com sinceridade, Senhor, a se prostrar diante do Senhor todos os dias e a desejar a Tua visitação, Senhor. Desejar, Senhor, a Tua manifestação. Em nome de Jesus, ajuda-nos, pois sem Ti nada podemos fazer. Oh Espírito de Deus, desperta os nossos corações a Te buscar, a desejar ardentemente a sabedoria do Senhor, que é pura, santa, majestosa, cheia da graça do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Nós Te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passar os recados então para os irmãos. Terça-feira contamos com os irmãos, na nossa terça de oração. Nós precisamos nos manter firmes nesse propósito de oração. Amém? E nossa escola bíblica, louvado seja Deus que tem os irmãos que estão respondendo aos estímulos. Eles têm recebido o ensinamento do Senhor e têm aprendido a manusear a Escritura. E a gente tem falado que a gente não abre mão disso. Amém? Uma igreja que sabe manusear a Escritura. Falando em Escritura, nós recebemos agora da parte da irmã Fátima 3 dessas Bíblias aqui, novinhas. Eu abri agora ali, tirei o plástico. Então, quando alguém vier e não trouxer a Bíblia, esqueceu, pode pegar ali no fundo, ocupar, e depois pôr ali. Bom o tamanho da letra, tudo. Então, está à disposição dos irmãos. Amém? E domingo, o culto da família. Amém? Nós vamos entrar agora em agosto, como disse o pastor, nesse tema tão importante para a igreja, compreender o Evangelho. Amém? Então, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Comentava com o pastor sexta-feira e quero reforçar aqui essa fala. Quando o pastor diz que nós não vamos criar métodos de crescimento para a igreja, não significa que nós não vamos
orar para que haja esse crescimento, que nós não vamos evangelizar e essas coisas que nos competem. E algo interessante que eu quero compartilhar com vocês, eu ouvi de um grande homem de Deus esse testemunho. E quando Deus quer fazer as coisas, realmente Ele faz. Se vocês, como diz o pastor ali, forem analisar a pregação do apóstolo Pedro, foi uma pregação totalmente teológica. Ele foi lá no passado e trouxe as profecias e contextualizou com o que estava acontecendo ali. Então não teve nada de êxtase sobrenatural no sentido de pregação. E essas pessoas se converteram. E aí teve um pregador dando testemunho, ele disse, o cara foi visitar a igreja e no final o pastor foi dar os recados, como a gente está fazendo aqui agora. E o pastor disse, olha, não falte domingo que vem, porque domingo que vem é ceia. E quem não vem tomar ceia é porque não está preparado para morrer. E quem não está preparado para morrer, não está preparado para entrar na vida eterna. Aí o cara estava visitando a igreja, ouviu esse recado e disse assim, opa, eu não estou preparado, eu estou nesse grupo que o pastor falou. Então eu preciso correr para Jesus. E aquilo, como diz a palavra, tocou tanto no coração dele que ele acabou procurando o pastor e disse, olha, eu estou nessa situação aí, não sei nem como é que funciona, mas não estou preparado para nada. Como é que faz? Então, o pastor pregou o evangelho e ele creu. Então, é nisso que a gente crê e é isso que a gente espera da parte do Senhor. Amém? Então, é nesse sentido. E agora o pastor falando, eu lembrei do testemunho ali. Deus agindo nas coisas simples, né? Nas coisas menos importantes. O aviso do culto, o cara vai e se converte no aviso. Então, o nosso Senhor é soberano. Amém? Então, esses são os recados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando, agradecendo ao Senhor. Amado e poderoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por cada irmão presente neste lugar, que tu trouxe cada um. Nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos principalmente pela tua presença neste lugar, pelo teu Espírito Santo conosco. Te pedimos nesse momento, amado Deus, um início de semana abençoado na tua presença, com o teu Espírito Santo falando no nosso coração, em nome de Jesus, que nós possamos sentir a tua presença todos os dias dessa semana e que possamos estar reunidos em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Leva-nos guardados, protegidos e abençoados em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e as unções do Senhor estejam com toda a igreja até a tua volta. Amém e amém. Deus abençoe.